Fala, turma boa do canal Bora Atualizar. Professor Almeida Júnior, Geografia e Atualidade de uma forma eficiente e eficaz para sua aprovação no teu tão sonhado exame de seleção. Turma boa, 3 a cada 10 brasileiros sofrem com esse problema social, tá? Apenas, única e exclusivamente 2 livros por ano é o que o brasileiro compra, tá? Isso em termos de leitura. 30% do brasileiro nunca comprou um livro. Agora olha esse comparativo. Enquanto um francês lê em média 21 livros por ano, nós brasileiros só lemos 2, tá? Analfabetismo funcional é o tema do nosso encontro, da nossa aula a partir de agora. Solta a vinheta, meu querido! Olá, tudo bem? Tranquilos e tranquilas? Professor Almeida Júnior aqui no pedaço. Senhores, nossa temática de hoje é sobre analfabetismo funcional. O que é o famoso analfabetismo funcional? É aquela incapacidade do brasileiro, do cidadão mundial, tá? De ler, de compreender textos simples, realizar operações matemáticas simples no cotidiano, tá? É ler o manual de instrução, é ler o manual de norma de segurança de uma empresa. Tudo isso são situações cotidianas, situações diárias que cerca de 25% do brasileiro não consegue realizar com habilidades plenas. Isso é o chamado analfabetismo funcional. Enquanto o analfabetismo tradicional, que é aquele que não sabe ler e nem escrever um texto com 7 linhas. No Brasil, gira na casa dos 6,6%. O analfabetismo funcional, segundo a pesquisa Indicadores do Analfabetismo Funcional, publicada em 2018 para 2019, cerca de 25% do brasileiro não sabe ler e escrever um texto. Às vezes sabe até escrever, mas não sabe ler e interpretar um texto com gênero, por exemplo, de ironia. Então esse analfabetismo funcional é um dos principais gargalos dos processos sociais junto à população brasileira na atualidade. O indicador, infelizmente, negativo muito forte, muito presente junto à nossa sociedade brasileira. Só para você ter uma ideia, nós temos 4 tipos, 2 tipos de analfabetismo e 2 tipos de alfabetismo. Por exemplo, diz ainda os indicadores do analfabetismo funcional que cerca de 8% brasileiro, de 8 a 6,6%, atualizando, são de analfabetos plenos. Analfabetos plenos, 6,6 a 8%. Número oficial, 6,6, tá? Alfabetizados de forma rudimentar, de forma simples, gira na casa dos 22%. Já os alfabetizados em nível básico, gira na casa dos 25%. E os alfabetizados em nível pleno, gira na casa dos 12%. Então, esses números realmente, eles trabalham, eles mostram, tá, que ainda vivenciamos muitos processos de educação brasileira, tá? Isso leva a ter, aí você assim, mas de onde vem isso? Turma, nós saímos da TV aberta, tá, associada a uma baixa escolaridade para as redes sociais. Isso em 14, 15, 16 anos. Então essa transição rápida, essa transição acelerada desse brasileiro que estava na TV aberta para as redes sociais, e há de se ressaltar que os analfabetos funcionais, eles participam das redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook. O brasileiro chamado de analfabeto funcional, ele participa, inclusive de forma efetiva. Só que essa baixa habilidade de manusear textos, interpretar textos, leva a esse grupo de 25% dos brasileiros a ficarem vulneráveis com relação, por exemplo, a golpes feitos pela internet. Geralmente a capacidade de interpretar, a capacidade de identificar possíveis desvios de conduta naquele anúncio faz com que esse analfabeto funcional fique vulnerável a esses ataques cibernéticos, vamos assim dizer. Então, quais são os fatores que levam a esse analfabetismo funcional ser tão gigante? 25% é muita gente. É uma porcentagem significativa, há de se convir, tá? Quais são os principais fatores que levam
a esse gargalo nos processos sociais brasileiros? A baixa escolaridade, tá certo? O pouco letramento ou ausente letramento digital nas séries iniciais, nas séries intermediárias, tá? Na educação básica, por assim dizer, e até mesmo no ensino superior, já que existem relatos de pesquisas que afirmam que mesmo brasileiro terminando, encerrando o seu ensino superior, mesmo assim muitos saem ainda em características no perfil de analfabetos funcionais. Aí você imagina aí um professor com essas limitações, você imagina aí um político com essas limitações, tá? Tudo isso levando a crer que não é só uma questão de educação formal, mas uma questão de cidadania. Esses 25% que é um tapa na cara da sociedade brasileira é uma questão de uma agressão à cidadania brasileira. Associada a essa baixa escolaridade, você junta a questão da qualidade da educação, como mencionei, poucas ofertas com relação ao letramento digital, há um fator primordial, que é a questão do domínio da língua portuguesa, que infelizmente leva a esse número muito grande, muito elevado de analfabetos funcionais no nosso país. Coloquem associado a isso a questão da baixa autonomia. Geralmente quando esses 25% de brasileiros estão com essa incapacidade de ler, de interpretar, geralmente isso vai levar ao quê? Isso vai levar a uma baixa autonomia, já que ele não pode ser protagonista da sua ação, da sua atitude, do seu comportamento. Consegue entender? Então tudo isso associado à falta de tempo, associado a políticas públicas ineficientes, ineficazes, junto a uma alfabetização que não cumpre o seu real dever na atualidade, que não é somente o conteúdo, a informação formal, mas um conteúdo, uma informação formal que leve ao cidadão a ser protagonista no seu cotidiano. Então são fatores, a falta de incentivo à leitura, são fatores que levam a esses 25% que infelizmente, afirmam as pesquisas, esse número nem cresce nem diminui. Infelizmente ele está estagnado, e essa estagnação ela não apresenta nenhuma possibilidade de ser vantajosa. Então a falta de repertórios, a vulnerabilidade intensa, acompanhada de desinformações constantes, permanentes, são consequências muito sérias com relação a esse público brasileiro, que está aí na casa dos 25% sofrendo. Por que eu falo sofrer? Porque esse analfabetismo funcional, essa incapacidade de compreender textos simples, de operar funções matemáticas simples no cotidiano, ele diminui a capacidade, ele reduz as possibilidades e habilidades de quê? De refletir, de pensar e, sobretudo, se eu não consigo refletir e nem pensar, isso também vai reduzir, vai diminuir drasticamente a minha capacidade de opinar no meu dia a dia, nas minhas situações cotidianas, sociais no nosso país. Certo? Gostou? Se você gostou desse vídeo, dá um like pra gente, porque isso ajuda demais o nosso canal, tá? Se você realmente gostou, se inscreve no nosso canal, porque você não sabe a satisfação que nós temos de levar para vocês informações eficientes, eficazes, tecnicamente corretas, para você ser aprovado no seu tão sonhado exame de seleção. Sou o professor Almeida Júnior, aqui é o canal Bora Atualizar, Geografia e Atualidade de uma forma eficiente, simples, para você ser aprovado. Um abraço e até a próxima.